Contos tradicionais do povo português. Escrito por Teófilo Braga. Lido por Silvio Lobo. Capítulo 2. O velho Carecas. Eram 3 irmãs, muito pobres, que viviam do seu trabalho aturado. Naquela terra, havia uma casa em que ninguém queria morar, porque lá dentro ouviam-se de noite grandes gritos e terrores. As raparigas, para pouparem o aluguer, foram pedir que as deixassem morar naquela casa. A mais nova, como mais animosa, foi morar para o último andar. Uma noite, mal ela se tinha acabado de deitar, ouviu uma voz gritar: "Eu caio!" Pois cai. Respondeu-lhe a rapariga. De um buraco do teto caiu uma perna. Depois soou de novo o mesmo grito: "Eu caio!" Pois cai. Repetiu a rapariga. E assim foram caindo os braços, o tronco, até que ela achou diante de si um homem já muito velho e calvo. O velho chegou-se próximo da rapariga e perguntou-lhe: "Não tens medo de mim?" "Não." "Fazes muito bem. És a primeira e única pessoa que resiste ao medo de me ver. Em paga da tua coragem, toma lá esta bolsa. E quando te vires nalguma aflição, diz sempre: valha-me aqui o velho Carecas." O dinheiro da bolsa nunca se acabava, e as 3 irmãs começaram a viver com largueza. Entretanto, a mais nova começou a sentir que, por mais que se fechasse no seu quarto, parecia-lhe que se metia alguém na cama com ela. Lembrou-se se seria o velho Carecas e teve uma certa repugnância. Mas, para se certificar, uma noite acendeu de repente a luz e viu deitado ao pé dela um mancebo formoso, que estava adormecido. Estava tão embebida a olhar para ele que lhe caiu um pingo de cera na cara. O mancebo acordou de repente e disse: "Ah, desgraçada! O que fizeste? Dobraste-me o encantamento que estava quase no fim. Agora não me tornas mais a ver." A menina chorou muito, e ainda mais quando conheceu o estado em que se achava. Lembrou-se então do segundo dom e disse: "Valha-me aqui o velho Carecas." "Aqui estou já, e bem sei por que me chamas. Há só um modo de remediar o mal que a ti mesma fizeste. Toma lá estes 3 novelos e vai andando sempre, sempre, até onde eles se acabarem. Onde quer que seja, pede que te deem aí pousada do ar da noite." A rapariga chorou por ter de deixar as irmãs, mas o que ela queria era quebrar o encantamento daquele moço. Foi andando, andando até ir dar, ao fim de muito tempo, a um palácio cercado de um rico jardim. Espreitou pelo buraco da chave e viu lá dentro uma sala com muitas mulheres a trabalhar em lindos vestidos de noivado e a fazer as roupinhas de uma criança. Teve receio de bater àquela porta e foi rodeando o palácio, até que encontrou o hortelão, a quem pediu pousada. O hortelão respondeu-lhe: "Você sabe em casa de quem está para vir assim pedir pousada?" "O que sei é que já me não tenho de cansada, e é por uma esmola." O hortelão teve dó da rapariga e deu-lhe um canto no palheiro. Ela deitou-se mais morta que viva, e ali mesmo deu um menino à luz. Tudo aquilo se transformou num quarto muito asseado e rico. Quando o hortelão veio no outro dia, ficou pasmado com o que viu. Foi logo dar parte à rainha, que também quis certificar-se da maravilha. Quando chegou ao lugar em que estava a menina, deu um grito ao ver a criança. Oh, senhora! Quem é o pai deste menino? A rapariga ficou muito envergonhada por não poder logo dizê-lo. No meio da sua confusão, contou o caso do velho Carecas. Foi então que a rainha se lembrou. Esse menino é o retrato de meu filho, que me desapareceu, sem nunca mais saber dele nova má nem boa. A rainha levou a rapariga para o palácio. Tratou de lavar a criança e,
Quando a despiu, achou-lhe nas costas um grande sinal. Reparou e viu que era um pequeno cadeado com uma chavinha. Quis ver se o abria, mas com receio. Disse à mãe que experimentasse ver se dava volta àquela chavinha. Logo que a mãe pegou na chave, abriu o cadeado. E imediatamente se quebrou o encantamento do príncipe, que deveu a sua liberdade ao ânimo daquela rapariga, com quem casou logo. Obrigado por ter ouvido até ao fim. Até ao próximo capítulo.